acabei de conhecer a família do meu noivo pela primeira vez e tive a sensação de que eles estavam sendo falsamente gentis enquanto me bombardeavam com perguntas sobre meus relacionamentos anteriores. Agora, meu noivo não fala mais comigo porque disse que fui grossa e xenofóbica ao comentar que tudo aquilo era estranho. Faz pouco tempo que conheci a família do meu noivo pela primeira vez. Estamos juntos há 4 anos, mas passamos 2 desses anos no meu país antes de nos mudarmos pro país dele, depois que terminei meu mestrado. A gente não se estabeleceu no estado natal dele, mas eu vinha pedindo para conhecer os pais dele há um tempão, já que ele conheceu os meus várias vezes. Ele sempre dizia que eles eram muito reservados ou meio antiquados, então era melhor esperar até ficarmos noivos. Foi esquisito, mas tem gente que é assim, né? Então não insisti. Só que agora estamos noivos e, no fim de semana passado, finalmente fizemos a tal visita. Não sei nem como descrever, mas senti que tinha algo bem estranho acontecendo o tempo todo. Eles não foram rudes, quero deixar isso claro. Na verdade, eles foram tão legais que parecia forçado e, sinceramente, um pouco assustador. A mãe dele não parava de me abraçar e encostar em mim, segurava minhas mãos, perguntava se podia fazer alguma coisa por mim, como poderia me deixar mais confortável, e dizia o tempo todo o quanto estava feliz de finalmente me conhecer. O pai dele quase não falou comigo e esse contraste foi enorme. Fiquei com a sensação de estar sendo meio que sufocada de carinho. Ela preparou todas as minhas comidas preferidas e ficava o tempo todo perguntando se estava tudo bem, se eu queria mais bebida. Chegou até a oferecer a própria blusa quando comentei que tinha achado linda. Pensei que, talvez, ela fosse só ansiosa. Não sei. As irmãs mais novas dele até que fizeram perguntas educadas, mas tudo parecia muito superficial. A mãe dele dominou a conversa. Parecia uma entrevista de emprego, sabe? Perguntavam o que eu procurava em um casamento, se eu conhecia a cidade deles. Respondi que não, pois não sou dos Estados Unidos, e ela parecia aliviada. Depois, começou a me perguntar sobre meus relacionamentos anteriores e ficou muito interessada em saber por que terminei com meu último namorado. Em especial, ela quis saber o quanto eu tinha lutado por aquele relacionamento ou se eu simplesmente tinha saído fora. Foi muito esquisito. Me senti estranhamente interrogada e, ao mesmo tempo, paparicada. Não tô explicando direito, mas meu instinto tava gritando pra eu dar o fora dali. Meu noivo quase não abriu a boca a noite inteira e, sempre que eu olhava pra ele buscando apoio, ele só sorria e abaixava a cabeça, o que não é nada típico dele. Depois de uns dias, falei pra ele que tava me sentindo meio estranha e querendo ir embora. Ele perguntou por que e eu disse que talvez fosse só porque não tô acostumada ao jeito de socializar dos americanos, que eu tava cansada, sobrecarregada, e que a família dele era muito gentil, a ponto de eu não saber lidar. Tentei não ser indelicada, mas sempre prezamos pela honestidade no nosso relacionamento. Pensei que, se fosse algo cultural, a gente poderia conversar e superar juntos. Mas ele se defendeu logo, dizendo que eu estava sendo dramática, mal educada e xenofóbica. E ainda comentou que a família dele tinha feito de tudo para me receber bem. Pedi desculpas e falei que, apesar de estar grata, tinha me sentido estranha. Ele então disse que não queria mais falar sobre o assunto. Voltamos para casa e ele continua sem querer conversar. Mal fala comigo. Enquanto isso, a mãe dele não para de me mandar mensagens, dizendo o quanto amou me conhecer, o quanto me acha linda e como espera que a gente não demore para casar e ter filhos. Tô me sentindo super desconfortável. Meu noivo acha que sou uma ingrata, e talvez eu seja mesmo, não sei. Tô confusa. Alguém tem algum conselho ou crítica? Qualquer coisa ajuda. Comentários relevantes. Comentário de um usuário. Americanos conversam e sorriem para estranhos o tempo todo só para serem simpáticos, mas isso não é um padrão. Eu sou do Sul, Estados Unidos, onde somos ainda mais amistosos, e mesmo assim fiquei com vergonha alheia de ler, quase parei porque me senti super desconfortável. Resposta da OP, autora do post. Não quis generalizar no meu texto, mas achei que talvez eu estivesse sendo insensível por não me adaptar a outra cultura, já que meu noivo insistia que esse era meu problema. Mas é estranho, né? Pareceu muito além de só ser gentil, não consigo explicar em palavras. Obrigada por compartilhar sua perspectiva de americana, tô me sentindo menos louca agora. Comentário 2. Será que seu noivo já teve outros relacionamentos antes de você? Talvez fosse o caso de falar com uma ex dele para saber como a família se comportou. Resposta da OP. Eu sou o primeiro relacionamento sério dele. Ele já falou de algumas ficadas, mas nunca entramos muito nesse assunto. Talvez a mãe dele esteja super empolgada porque ele finalmente vai se casar ou algo assim. Comentário 3. Fico pensando se ele não deu alguma pressão neles, e essa atitude forçada é a forma passivo-agressiva que encontraram de reagir. Vai saber. Resposta da OP. Eu pedi para conhecer a família dele várias vezes e ele sempre arranjava desculpas. Então, parte da minha confusão é justamente porque eles reagiram desse jeito se ele me disse o tempo todo que eram reservados e tradicionais. Não bate. Também não acho que ele faria alguma coisa nesse sentido, mas ele tá agindo de um jeito muito estranho agora. Edit. Meu noivo ainda não fala comigo. Se trancou no nosso quarto e disse que precisa de espaço. Sério, será que tô perdendo alguma coisa? O que eu deveria fazer?
Me sinto ficando maluca. Atualização, um dia depois. Finalmente consegui fazer meu noivo falar comigo, mas a conversa foi horrível. Pedi desculpas de novo por ter soado ingrata, e ele respondeu que a forma como reagia a família dele mostrou tudo o que ele precisava saber sobre o motivo de não querer me apresentar antes. Disse que eu devia ficar grata por eles terem me recebido de braços abertos e que eu tinha que lembrar que só tô indo bem neste país porque dependo dele para estar aqui. Aquilo me deixou furiosa. Odeio quando falam comigo de cima para baixo. Falei que isso estava totalmente fora de proporção e, então, ele me acusou de traição. Disse que precisava ver meu celular porque, segundo ele, eu estava sabotando de propósito nosso relacionamento ao dizer que a família dele era boa demais, só para ele romper o noivado, eu chamar ele de babaca e sair por aí com meu suposto acaso. Eu não sou traidora. Então falei: pode olhar meu celular à vontade. Ele mexeu nas minhas mensagens, no meu histórico de buscas, redes sociais, na galeria de fotos. Como esperado, não achou nada, mas ainda insistiu que isso é um problema sério para ele e que ele tem que repensar todo o relacionamento. Fiquei muito confusa. Ele nunca surtou assim antes. Já nem reconheço mais a pessoa com quem tô prestes a casar. Acho que não me expliquei direito no primeiro post, então vou descrever melhor o que rolou na casa dele. A mãe dele mexia no meu cabelo, me abraçava sem parar e chegava a apertar minhas bochechas de vez em quando. Talvez isso seja normal para algumas famílias, mas, junto com o resto, me fez me sentir como uma boneca. Ela repetia que eu era mais bonita do que tinha imaginado e vivia me chamando de a perfeita pro filho dela. Ela chegou a puxar a minha blusa porque achou bonita e quis sentir o tecido. Insistia para eu sentar ao lado dela e sempre falava que estava feliz demais em me conhecer, que parecia que tinha esperado por mim desde sempre. Ela servia meu prato e ficava enchendo de comida, mesmo depois de eu dizer obrigada, tá uma delícia, mas tô cheia. Também não parava de me trazer bebidas, mesmo quando eu falava que não queria mais. Eu não bebo muito porque meu organismo não lida bem com álcool, mas ela insistia tanto que fiquei sem graça de recusar. Ela me perguntou o que eu procurava num relacionamento, que tipo de esposa eu queria ser, como foram meus relacionamentos passados, por que terminei com meus ex, qual era minha lógica e meu processo de decisão. Desde que saí de lá, ela não parou de me mandar mensagens perguntando quando vou voltar, dizendo que a gente não pode demorar para casar, que é para não enrolar, e até perguntando se já estamos tentando ter filhos. Espero que isso explique melhor porque me senti daquele jeito, mesmo que eu não devesse ter falado com meu noivo, já que fui hóspede na casa deles e recebi a hospitalidade da família. Edit 2. Muita gente me perguntou, e acho que isso pode ser mais relevante do que eu pensava. Meu noivo é branco e eu sou asiática. Não, eu não nasci nos Estados Unidos. A gente se conheceu quando ele estava dando aulas de inglês no meu país de origem. Segunda atualização, um dia depois. Antes de tudo, quero agradecer de coração a todos que comentaram e também às pessoas que me mandaram mensagens privadas de apoio e conforto. No começo, eu estava meio lenta para entender tudo o que estava acontecendo comigo, e apesar de muitos comentários terem me assustado, comecei a sentir que eles tinham razão. Fui ficando cada vez mais desconfortável com o passar das horas. A mãe do meu noivo não parava de me mandar mensagens, e ele, por outro lado, nem me mandou aquele oi do trabalho como costumava fazer. Chegou tarde em casa. O trabalho atual dele é bem pesado e exige muitas horas, então quando ele voltou, eu já estava esperando para conversar, porque o que estava rolando era inaceitável para mim, considerando todo o esforço que investi no nosso relacionamento. Eram muitas perguntas sem resposta que só estavam gerando mais dúvidas ainda. Assim que viu que eu queria conversar, ele mudou a expressão e exigiu ver meu celular de novo. Eu falei que não daria meu celular a menos que ele me desse o dele. Ele se recusou com força, dizendo que eu era a única causadora de problemas, então era direito dele revirar o meu, mas não o contrário. Naquela hora, comecei a ficar realmente com medo dele. Eu sou fisicamente bem menor que ele, e nunca tinha sentido isso de forma tão intensa. Ele começou a falar alto e chegou perto demais de mim, dizendo que ele e a família dele estavam dispostos a me dar uma segunda chance, contanto que eu me comportasse melhor. Disse que sabia que eu conseguia agir de forma educada, pois eu sempre fiz isso no meu país, e que ninguém nos Estados Unidos iria tolerar a esse meu jeito. Também falou que eu devia me considerar sortuda por ele não ter exposto mais a fundo a minha suposta traição. Perguntei se ele estava me ameaçando, e ele repetiu que queria ver meu celular. Eu neguei de novo, já sem tanta firmeza, e ele foi pro banheiro e ligou o chuveiro. Eu estava apavorada. Muita gente me sugeriu olhar na internet sobre ele e a família, mas achei bobo e nunca tinha feito. Só que, naquele momento, lá na sala, peguei meu celular e pesquisei. Descobri que ele teve, sim, uma namorada antes de mim, apesar de sempre ter jurado que só teve casos rápidos e nada sério. Essa sumiu há 8 anos, e ele chegou a ser considerado suspeito por um tempo. Não consegui achar muita coisa nas reportagens porque também não sei como pesquisar melhor. Não sei se ele ainda é suspeito ou se foi completamente inocentado. Afinal, ele pôde ensinar inglês fora do país, né? Não sei como funciona. Sei que ele nunca foi condenado, mas, independentemente de ser culpado ou não, ele mentiu e mentiu sobre algo enorme. Fiquei tremendo de medo. Eu simplesmente não conseguia pensar direito.
Era de madrugada, ele tava no banho e eu tava em pânico total. Senti muita saudade da minha mãe e de casa, mais do que nunca desde que vim pra cá. Me tranquei no nosso quarto e liguei pra minha mãe, tentando explicar o que estava acontecendo da melhor forma possível. Meus pais disseram pra eu deixar tudo pra trás, menos as fotos de família, algumas lembranças de valor e meus materiais de trabalho, e ir direto pra um hotel. Falaram também pra eu não dizer nada pra ele e ir o mais rápido que pudesse. Contei que ele tava no chuveiro, então meus pais acharam que eu teria tempo de sair sem ele perceber. Juntei minhas coisas o mais rápido que deu. Acho que esqueci algumas joias, mas tudo bem. Meu pai me mandou dinheiro para pagar um hotel e é onde tô agora. Peguei um Uber para uma cidade a 2 horas de distância, usando uma conta diferente que fiz naquela noite, já que não tenho carro. Meu noivo começou a me mandar mensagem mais ou menos meia hora depois que eu saí, querendo saber o que estava acontecendo. Mandei os links das notícias que li e falei que estava com muito medo, que me sentia enganada, e que achava que nosso relacionamento tinha acabado. Afinal, se ele achava que eu traía, claramente não confiávamos um no outro. Ele me ligou várias vezes, me xingando, dizendo que eu era uma vaca, ou pior, por acusá-lo de algo que ele não fez e por tocar num assunto tão doloroso sem ele estar pronto para falar sobre isso. Ele disse que desejava nunca ter me conhecido e que eu devia pensar muito bem no que eu estava fazendo, porque eu não entendia as consequências de ficar sozinha nos Estados Unidos. Que ninguém iria me querer como ele me quer, que ele estava me fazendo um favor. Eu só ignorei. Tava chorando tanto que o motorista do Uber até me perguntou se eu tava bem. Aí a mãe dele começou a me ligar e mandar mensagens também, falando que sabia que parecia assustador, mas que o filho dela era um homem bom e não teve nada a ver com aquilo. Disse que se a gente se casasse e tivesse filhos, tudo ia se resolver. Eu não aguentava mais. Só conseguia pensar em ir embora, sabe? Tudo começou a fazer sentido demais, o jeito que os pais dele me trataram, porque ele queria tanto mexer no meu celular, porque demorou tanto para eu conhecer a cidade natal e a família dele. Conversei com uma amiga que me ajudou a juntar as peças, e tudo se encaixou. Meu corpo estava tão dominado pelo estresse e pelo medo que não quis ficar mais nem um segundo lá. Agora tô num hotel. Desativei todos os serviços de localização do meu celular e meu pai comprou minha passagem de volta para casa. Mandei e-mail pro meu trabalho avisando que rolou uma emergência familiar e que eu não ia poder continuar. Quase todas as minhas roupas ficaram na casa que eu dividia com meu ex, mas acho que nunca mais vou buscá-las. Não tenho como pedir para amigos pegarem e enviarem para mim, porque não somos tão próximos assim, e seria complicado e caro enviar tudo. Enfim, é isso. Mandei mensagem para ele dizendo que o noivado estava cancelado. Ainda tem outras coisas complicadas, tipo nossa conta bancária conjunta e o fato de ele ter minhas informações de visto, etc. Não quero nem especular o que rolou com a ex dele, porque não sei. Ela nunca foi encontrada, e meu coração se parte só de pensar. Mas ele mentiu durante anos e escondeu algo gigantesco. Tô com medo demais para confiar nele novamente. Acho que chegou a hora de eu voltar para casa. Muito obrigada, de verdade, a todo mundo que me mandou palavras de carinho e apoio. Não sei se eu chegaria a essas conclusões sem a ajuda dos comentários. Comentários relevantes. Comentário de um usuário. Se formos analisar sem emoção, ela fez a coisa certa, mas, ao mesmo tempo, e se esse cara for inocente e a vida dele foi arruinada por essa situação do passado? A família dele pode só querer que ele finalmente ache alguém, mas ele não consegue, justamente por algo que pode não ter feito. Tudo isso pode ter deixado ele instável. Se ele for inocente, não dá pra odiar ou dizer que ele tá errado. A gente poderia, na verdade, sentir pena. Ainda assim, ele devia ter sido honesto desde o começo e, no fim, a segurança dela é a prioridade. Se ele for inocente, provavelmente precisa de terapia. Comentário 2. Se essa história for real, o ex da OP deveria ter contado o passado dele antes de as coisas ficarem sérias e, com certeza, antes do noivado. Meu namorado me contou sobre um evento traumático que gerou problemas legais antes mesmo do nosso primeiro encontro. Fui pesquisar e li toda a cobertura da mídia a respeito. Podia ter achado que ele era culpado e escolhido não namorar. Mas ele foi honesto e respeitei muito isso. Por outro lado, se eu tivesse descoberto sozinha e ele não tivesse falado nada, eu teria ficado apavorada e ido embora sem nem conversar. Sei que é difícil. Meu irmão mais velho tem um passado criminal que ele esconde e até usa nome falso pra ninguém achar nada no Google. Acho super desonesto, e não tem como construir uma relação saudável assim. Tive sorte porque meu namorado é uma pessoa ótima e a gente combina. Sei que todo mundo erra e, felizmente, o crime dele não teve nada a ver com mulheres ou ex-namoradas, então é diferente. Tô falando tudo isso pra enfatizar que, mesmo se o ex da OP for inocente, ele precisava ter aberto o jogo e ficado com alguém que aceitasse isso. E concordo que terapia é uma boa ideia também, porque, se essa história é real, ele ficou extremamente bravo e controlador quando as coisas não saíram do jeito dele. E isso, por si só, já é bem assustador.